Vamos começar com uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça de muita gente. É possível ser judeu e, ao mesmo tempo, acreditar em Jesus? Essa questão está bem no centro do judaísmo messiânico, que é um movimento que fica ali numa encruzilhada bem complexa entre fé e identidade. Pois é. Essa frase aqui resume perfeitamente o paradoxo, o dilema que está no coração do judaísmo messiânico. Como é que duas identidades que para muitos são completamente opostas podem existir na mesma pessoa? É isso que a gente vai tentar desvendar. Para a gente entender de verdade o judaísmo messiânico de hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A ideia de um judeu seguir Jesus não é exatamente nova. Na verdade, é tão antiga quanto a própria fé nele. Vamos ver como essa ideia antiga voltou com tudo no século XX. Olha, é fundamental a gente lembrar que a fé em Jesus começou como um movimento dentro do judaísmo. Os primeiríssimos seguidores, todos judeus. Mas o movimento moderno, do jeito que a gente conhece, ele ganhou força mesmo foi lá na contracultura dos anos 60 e 70. Era uma época de muita busca espiritual, sabe? E muitos jovens judeus acabaram encontrando uma conexão entre a sua herança e a crença em Jesus como Messias. Esse renascimento levou a uma organização mais formal, que culminou lá em 1975 com a mudança de nome da MJAA, sinalizando um foco renovado na identidade judaica. Ok, já vimos um pouco das origens do movimento moderno. Mas vamos direto ao ponto. O que é exatamente o judaísmo messiânico? O que significa ser um judeu messiânico? O ponto crucial é este. Para os judeus messiânicos, a questão não é se converter do judaísmo para o cristianismo. Eles se veem como se estivessem continuando a sua fé judaica ao reconhecer Yeshua como o cumprimento das profecias da Torá. Eles se identificam como judeus comprometidos, cuja própria fé os levou a essa conclusão. Agora, um detalhe bem interessante aqui é a escolha das palavras. Muitos no movimento preferem usar termos em hebraico como Yeshua e Messias. Isso não é só um detalhe, não. É uma tentativa consciente de resgatar o contexto judaico original dessas figuras, se distanciando um pouco das conotações negativas que palavras como Cristo e Igreja ganharam para muitos judeus ao longo de séculos de perseguição. E qual o tamanho desse movimento? Bom, estima-se que existam cerca de 500 mil de seguidores no mundo todo. A presença em Israel, apesar de ser um número pequeno, é especialmente significativa e complexa, por causa de toda a dinâmica social e legal do Estado judeu, como a gente vai ver daqui a um pouco. E é muito importante entender que o judaísmo messiânico não é uma coisa só, um bloco único. Dentro do movimento existe uma diversidade bem grande de crenças e práticas, o que torna tudo ainda mais difícil de colocar numa caixinha. Vamos dar uma olhada nas principais correntes. Existe um grupo central de judeus étnicos que mantém as tradições, como o Shabat e as festas, para preservar a identidade, mas não acreditam que isso leve à salvação. Aí tem um outro grupo que vai um passo além, defendendo que seguir a Torá é essencial para todos os que creem, sejam judeus ou não. E num extremo mais radical, tem aqueles que rejeitam completamente o Novo Testamento, achando que ele não foi inspirado por Deus. Essa diversidade interna é a chave para entender as nuances do judaísmo messiânico. Com toda essa identidade complexa, era de se esperar que houvesse conflito, né? Os judeus messiânicos muitas vezes se veem numa posição bem delicada, sendo rejeitados tanto pelo judaísmo tradicional quanto por boa parte do cristianismo. Esses dados aqui mostram bem como a coisa é vista de fora. Uma pesquisa de 2013 perguntou a judeus americanos se uma pessoa pode ser judia e acreditar que Jesus é o Messias. A resposta de 60% deles foi um não bem claro. Embora 34% achem que sim, a visão da maioria ainda é de que as duas coisas são incompatíveis. A perspectiva do judaísmo tradicional, como a gente vê aqui nas palavras do rabino David Wolpe, costuma ser bem direta. Ele descreve o judaísmo messiânico não como uma forma autêntica de judaísmo, mas como uma estratégia de marketing enganosa do cristianismo. A visão é que a crença na divindade de Jesus rompe de forma definitiva com os princípios centrais do judaísmo. E esse conflito, ele não é só teológico, é algo profundamente pessoal e doloroso. Dá uma olhada nesse relato de um judeu messiânico sobre a reação da avó dele que sobreviveu ao Holocausto. Para ela, a escolha do neto não foi uma simples mudança de fé, foi uma traição ao seu povo, à sua história, a ponto de ela querer planejar o funeral dele. Então, vamos resumir os pontos de atrito. Para o judaísmo tradicional, a questão é teológica. A unicidade de Deus é inegociável. E é também histórica, marcada pela dor de séculos de perseguição. Já do lado de algumas correntes cristãs, a objeção é outra. Elas questionam: se a fé em Cristo une todo mundo,
Por que criar essa distinção e manter práticas judaicas que, na visão deles, já foram superadas? A crítica é que isso cria uma divisão que não deveria existir. Então, onde isso tudo deixa o judaísmo messiânico? Eles são uma ponte entre dois mundos ou uma traição a ambos? A resposta, como a gente viu, depende muito de para quem se pergunta. Muitos dentro do movimento descrevem o que sentem como estar numa terra de ninguém espiritual. Imagina a sensação de estar preso entre dois mundos, sem pertencer totalmente a nenhum deles, rejeitado por muitos na sua comunidade de origem e às vezes não totalmente compreendido pelos seus irmãos na fé cristã. Só que a percepção que eles têm de si mesmos é radicalmente diferente. Eles não se veem como perdidos, mas justamente como uma ponte. Na visão deles, a missão é de restauração, reconectar a fé em Jesus com as suas raízes que são inegavelmente judaicas e, com isso, mostrar que esses dois mundos talvez nunca devessem ter se tornado excludentes. E assim, a gente termina com essa reflexão. Independentemente da perspectiva de cada um, o judaísmo messiânico nos força a encarar perguntas bem profundas sobre o que define fé, cultura e identidade. Só por existir, esse movimento desafia nossas caixinhas e nos lembra que as fronteiras que a gente desenha nem sempre são tão nítidas quanto parecem.